tempo. 1 João 3, 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver em pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Então, aqui a gente identificou dois tipos de filiação. Só existe dois tipos de filiação. Vocês sacaram isso, né? Não tem uma filiação mal menos. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ponto. Assim como só existe duas verdades, duas coisas certas no mundo, o bem e o mal, né? O certo e o errado. O problema é que a gente entende essa coisa que existe, mas a gente tenta dar um jeitinho. Então, o certo pode não ser tão certo assim, a verdade pode ser uma meia-verdade, só que com Deus não tem isso. Então, nós lemos muito claro que existe duas verdades, existe duas paternidades, ou existe o Filho de Deus, ou existe o Filho do diabo. Então, eu separei de duas formas que Deus ministrou no meu coração, duas coisas importantes, dois tópicos, e esses tópicos vão ter várias coisinhas que identifica se você é filho de Deus de verdade. Sugestão, a minha sugestão para você, a menos que depois, eu nem sei se esse vídeo vai subir, se ficar bom a gente sobe, se não a gente não sobe, mas é verdade, aí. Eu sugiro você, anote no celular, no caderno, vai anotando. Quando eu falo assim, aí você anota para você dar um tique. Se você achar que isso na sua vida está resolvido, você dá um tique. Entendeu? Então, naquele tópico, feito com sucesso. Se tiver algum que você avalie por você mesmo que não está legal, você coloca um xizinho que você precisa resolver isso. Porque essa avaliação é feita entre nós mesmos. Ninguém conhece melhor você do que você mesmo. Eu sou casada com o Alisson há 11 anos. Posso dizer que conheço ele muito bem. E ele pode dizer que me conhece muito bem. Ele faz algumas brincadeiras. Por exemplo, do jeito que eu acordo, do jeito que ele olha para mim, eu sei que vai vir uma brincadeira do tipo: olha, filho, olha a cara da macaca. Olha como ela está feliz. Olha a cara sorridente dela. Olha a felicidade em pessoa. Vai vir algum comentário assim, ou... Oi? Macaca sou eu. Macaca sou eu. Prazer, né? Então, é que ele me chama de macaca, né? Sou carinhoso, né? Né? Ah, mas eu não ligo. Não, mas eu não ligo, eu acho carinhoso. Você me chamar de gordo é pegar mal. A macaca, chimpanzé também não, é gordo. Não pode. Então, assim, pelo jeito que ele olha para mim, eu sei que vai vir uma brincadeira desse naipe. Ou do jeito que ele olha para mim, eu sei que não vai vir nada, que vai ficar na dele. Então, a gente se conhece. Só que tem coisas na vida dele que eu não conheço, que pertencem a ele. Assim como tem coisas na minha vida que só quem conhece é Deus. Então, nessa hora da gente avaliar, principalmente num teste de DNA, a gente vai muito a fundo. Então, a gente tem que nos conhecer e você vai dar o tiquezinho lá. Então, nós vamos dividir essa avaliação em duas formas. De acordo com as minhas atitudes para com Deus e as minhas atitudes para com os outros. Tá? A gente vai se autoavaliar dessas duas maneiras. Primeiro para com Deus, segundo para com os outros. Amém? Então, a primeira delas, que é o marco zero para você ter o DNA de Deus. Para você fazer parte dessa filiação. É o marco zero, que eu acho que todo mundo aqui, pelo que eu estou vendo, de alguma forma já fez isso. É aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e dizer: Jesus, eu sou tua, você é meu dono, eu estou aqui,
Toma conta, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Marcos 0, né? Então, no livro de João, eu vou falando os versículos e eu vou lendo, para você não perder tempo procurando, tá? Porque subentende-se que a gente lê a Bíblia em casa. Então, vamos lá. João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, se você recebeu a Jesus, você pode ser chamado filho de Deus. Se você não recebeu a Jesus, não tem como ser chamado filho de Deus. Então, essa é uma coisa, é o marco 0. Só que tem um detalhe. Deus, ele é pai de gente livre. Ele não é pai de escravos. Ok? Então, eu digo assim, eu aceitei Jesus já, sou filha de Deus. Mas algumas áreas da minha vida ainda andam escravizadas. Então, assim, Deus, ele é muito radical, né? Ou ele é, ou você é, ou não é, né? Não existe meio termo. Então, Deus não é pai de escravos. Então, se algumas coisas da nossa vida ainda nos escravizam, ainda nos prendem, e a gente vai entender no decorrer dessa ministração que a gente tem domínio sobre tudo, só basta querer. Então, assim, se você ainda tem alguma área escravizada, subentende-se que o teu DNA está meio comprometido. Eu não consigo parar de fazer uma fofoca. É uma escravidão? Eu não consigo liberar perdão. Eu tenho dificuldade em liberar perdão. Então, são áreas da nossa vida que, às vezes, num grau mais elevado, ou às vezes num grau menos elevado, está trazendo escravidão. Ponto a ser avaliado. Certo? Então, o primeiro item de todos, aceitar Jesus, e a gente vê se nós realmente estamos libertos de tudo que Ele começou na nossa vida. Porque a boa obra, ela é constante, ela começa e ela é progressiva. A obra do Senhor em nós, ela não é estática. Ela não acontece uma vez e para, e depois só é reavivada em conferências. A obra do Senhor, ela é na nossa vida dia após dia, ela vai se aperfeiçoando. Segundo ponto importante para você anotar. Se você aceitou Jesus, já entregou sua vida, Ele é seu dono, você precisa obedecer às cláusulas do contrato que você firmou com Ele, quando você levantou sua mão e disse, eu sou teu. Cláusula de contrato, existe contrato com Deus? Existe. Existe um contrato gigantesco, que você precisa conhecer, para você entender as cláusulas dele, que se chama Bíblia Sagrada. É a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui tem todas as cláusulas do que você pode e do que você não pode. A gente sabe que todo contrato, o que tem em todo contrato? Quem entende um pouquinho de contrato, sabe que para que um contrato seja contrato, juridicamente falando, precisa ter um objeto, né? Precisa ter direitos, deveres, e depois precisa ter um foro lá para você, se alguma coisa deu errada ali, para você buscar na justiça depois e alcançar seus direitos, certo? Então, quando você recebe Jesus como seu Salvador, você assina um contratão gigantesco com o sangue dele. E daí vem a parte difícil, que é, para você obedecer essas cláusulas, a obediência requer conhecimento. Você não pode obedecer algo que você desconhece. Muitas vezes a gente não tem o hábito de ler a palavra, mas de uma forma ou de outra, Deus está falando com a sua igreja, Jesus fala no seu coração. Seja através de uma ministração, de um louvor que é ministrado, uma coisa é certa, ninguém ocupa banco de igreja, a menos que queira, e sai daqui da mesma forma. Certo? Porque Deus está falando. E quando Ele fala, e quando Ele libera a palavra para você, e Ele fala assim, olha, agora você tem o conhecimento, Ele jogou a bola para você. Aí é contigo agora, malandrão. Depois Ele vai falar assim, olha, você não pode dizer que você não foi avisado. Né? Você não pode se fingir de louco, de falar, nossa, não sabia, Deus, perdão, não sabia disso, desculpa. Não vai ter uma segunda chance, porque a palavra está sendo ministrada. Então, no livro de Josué,
no capítulo 1, do versículo 8, ele fala que a gente não deve se apartar do livro dessa lei, certo? E nessa palavra a gente deve meditar quando? Uma vez por semana, no domingo à noite? De noite. Então, é uma coisa que a gente precisa mastigar. Precisa estar sempre com a gente. Não é uma coisa para um dia específico. Só que em Josué capítulo 1, versículo 8, diz mais. Para que, se você, essa é uma reivindicação de Deus para com a nossa vida e vem junto uma promessa. Olha lá o finalzinho dele. Para que você possa... Está aí no coisa? Tá, né? Ó, então te farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então, assim, não apartar o livro da lei não é só por uma questão de cumprir normas, é uma questão de você se dar bem na vida. Então, assim, eu me dou bem na vida, eu estou me dando bem, eu sou próspero em tudo que eu faço, eu tenho sucesso em tudo que eu ponho a mão. E é coisa para a gente, eu falei, você concorda comigo? Porque se não está, às vezes alguma cláusula do contrato que você assinou com Deus não está sendo cumprido. Ou está sendo cumprido mais ou menos. Ou está sendo totalmente negligenciado. Precisa rever? Eu nunca vi e nunca verei nenhuma promessa de Deus não ser cumprida. Ou você acha que ele mente nas promessas dele? A palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Certo? Se ele diz, se você não pode se apartar do livro dessa lei, para que você possa prosperar e para que você possa ter sucesso, é um mandamento junto com uma promessa, certo? Então não existe, não faça por obrigação, você precisa ter amor por esse negócio. Isso aqui precisa ser prioridade para você. Para que eu me deixe... Porque, ó, ai, que vergonha. Aí a palavra que eu ia falar nem existe. Mas ainda bem, né? Que eu cortei. Para que eu possa me dar bem. Para que eu possa ser próspero naquilo que eu faço. Para que o inimigo não venha pôr a mão, o dedinho dele sobre a minha vida e ter legalidade sobre ela. Então, eu preciso entender que o meu DNA está atrelado a isso. O meu DNA para com Deus está atrelado a uma vida de conhecimento do que eu devo e do que não devo fazer. E o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas. A pergunta que você precisa fazer para você no teu dia a dia é: todas te convêm? Né? Eu lembro quando eu era criança não, eu já era adolescente, eu não morava aqui, eu morava em Alagoas ainda, e eu lembro que um pastor falou assim, que estava falando sobre os jovens, a gente morava em roça, né? Então, sobre o pessoal que namora, aí ele falava assim, e depois eu ouvi isso aqui, quando eu voltei, eu já estava aqui em São Paulo, ele falou assim, olha, os irmãozinhos que namoram, tem que pensar assim, irmão, se você está sentado no sofá da sua casa com seu namorado, e o seu namorado está do lado, se Jesus estivesse sentado ali do teu lado, você faria o que você faz? Se você não faria, logo é pecado. Concorda? Então, tem coisa que a gente faz no dia a dia que você pergunta assim, se Jesus estivesse aqui junto comigo, eu faria dessa forma, igualzinho que nem? Igualzinho, desse jeitinho mesmo? Aí eu mudaria um pouquinho, né? E a gente esquece que ele está lá. Você só não está vendo. E o fato de você não ver uma coisa não quer dizer que ela não exista. Você está vendo o ar, por acaso? Você não está vendo, eu não estou vendo. Mas eu estou me beneficiando dele, porque eu estou viva. Assim como Jesus do teu lado, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Né? Então, a segunda regra, que é obedecer às cláusulas do contratinho, né? A outra se chama relacionamento com Deus, e eu não vou nem entrar nesse assunto. Eu coloquei aqui porque é importante você saber, mas vamos combinar? Que 3 anos que a gente está ali, ó, batendo na tecla, que você precisa ter relacionamento com Deus, que a música, quando a gente fala assim, eu já fechei a porta, pode entrar, isso tem que ser uma verdade, né?
Não é a porta do seu carro, assim como a porta do seu carro também pode ser um lugar onde você fale com Deus, mas o teu secreto é lá no secreto, né? Então, não vamos entrar nesse assunto. Não vou nem me alongar nisso, para a gente não perder tempo. Aceitar ser lapidado sem murmurar. Olha o que acontece. A questão do relacionamento com Deus, eu só vou falar uma coisinha para vocês que eu acho que é importante. Sabe aquele versículo que fala que, assim como um vaso de barro, o Senhor nos quebra, para que Ele possa nos moldar? Não vamos ler o versículo, mas está em Isaías 64:8. Ele fala que nós devemos ser como barro na mão do oleiro. Todo mundo já viu esse versículo. O que acontece com o barro? Você aceitou Jesus, olha, assinou o contratão lá, estou cumprindo, aí Deus começa a trabalhar na sua vida. Aí começa o grande processo, né? Deus começa a quebrar você, porque Ele quer te desconstruir de tudo errado que você começou a fazer. E o processo de quebra dói pra caramba. Ou vai dizer que é gostoso? Não é gostoso. Deus quebra a gente, é horrível. Só que depois do processo de quebra, vem um outro processo que Ele amassa o barro. E olha que coisa louca quando você deixa. Quando você deixa o Senhor te quebrar para Ele te amassar depois, a Bíblia diz que Ele, com as mãos dEle, Ele nos amassa. Tá o versículo aí, olha que lindo, ó. E tu, nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Então, ou seja, com as mãos Ele me molda. E toda vez que Ele me molda, a digital dele fica em... Se você não se permite ser quebrado, você não terá a digital dele. Sacou? Então, o processo de quebra e maturação para ele te amassar é totalmente necessário para você ter o DNA dele. Porque à medida que ele te amassa, o DNA dele fica em você. Está aqui, já está gravado, a mãozinha dele está lá. Você é a obra dele. Aí vai para a segunda parte, que é a coisa que é o próximo item. Aceitar ser lapidado sem murmurar, que é a grande sacada da coisa. A lapidação, o vaso depois de pronto, ele não está lisinho, ele está com as marcas ali. Aí precisa da lixa. Sabe a lixa? Aí passa aquela... vai passando a lixa para ficar todo lisinho, bonito. Um pedaço de árvore, quando você corta ele da árvore, ele está cheio de pedaços que a galera que trabalha no campo faz? Pega o facão e ó, certo? Vai tirando. E esse processo dói. Um exemplo que uma filha, Deus mostrou para ela que quando a gente começou um processo de tratar eles mais de perto, algumas coisas mais profundas, Deus deu um sonho para ela, uma visão, não lembro agora se era sonho ou visão, que ela falou como se ela estivesse no dentista fazendo tratamento de canal. Quem já fez tratamento de canal aqui, pelo amor de Jesus? É de Deus esse trem? Não é de Deus. Tratamento de canal não é de Deus. Por que ele não é de Deus? Primeiro, porque você deixou o abençoado dente apodrecer a ponto de afetar a raiz. Exceto os casos de infiltração, onde teve tantas outras coisas que não foi culpa sua. Mas a maioria é negligência. Escova mal no passo dental, né? Come doce pra caramba. Então, assim, o que Deus mostrou para ela que... Sabe quando você está no dentista, aquela boca desse tamanho? Aí, o dentista abençoado de Deus, ele pega uma liminha. Sabe a liminha? Aí ele faz assim dentro do seu dente, assim, ó. Dói aqui, ó. Gente, é uma dor que vem aqui. Você já está com a boca desse tamanho de anestesia. E ele vai lá. É lima. Sabe por que ele faz isso? Para tirar a cárie que está lá dentro e matar a raiz. É um processo de morte da raiz do dente. E esse dente nunca mais vai doer. Então, o processo de ser lapidado sem murmurar é igualzinho. É você permitir que o dentista do céu, que esse dentista, Jesus não vai vir em pessoa. Vou te tratar.
não funciona desse jeito. Seria bem legal, né? Mas eu acho que não, né? Eu queria. Essas coisas assim, eu gosto dessas coisas meio místicas. Imagina a gente chegar assim, vou tratar com você. Eu ia falar, não. Mas ele não faz. Como que ele faz? Ele vai colocando pessoas na nossa vida, né? Ele vai colocando um líder xarope, que põe o dedo na ferida. Ele vai colocando um discípulo que vai ser a pedra no sapato. Cara, Deus vai fazendo uns trem doido e você fala, ai, eu não aguento mais. Aguenta. Pecar soube bem, né? Agora aguenta. Mas o processo de murmuração, ele vai definir o tempo que você vai ser lapidado. O povo de Israel ficou mais tempo do que deveria no deserto porque falou demais, né? Então, Deus quer de nós pessoas discipuláveis. Como é horrível um filho que não é discipulável. Porque existe dois tipos de pessoa que não é discipulável. O não discipulável. Você senta, aí você põe o dedo na ferida, tem duas formas dele agir. Ou ele já fala assim, eu não concordo com você. Então, peraí, se o meu pastor chegar em mim, e o que fez? E falou assim, você precisa ser menos pastora administrativa e mais pastora de gente, e ele falou isso para mim, Deus não te tirou do teu trabalho para você ser administradora. Deus tirou do teu trabalho para você ser pastora. Desse jeito. E ele falou, se eu falasse para ele, não concordo. O meu trabalho é super relevante. O que você faz com um camarada desse? Se você está falando e o cara diz que não concorda, meu amigo, show de bola. Ou tem aquele que ele faz tudo bem, mas virou as costas, sabe quando que eu vou fazer isso que ele está falando? Nunca. Então, é o desobediente e o falso obediente. São pessoas que elas não se permitem ser moldadas, porque, às vezes, ela não está vendo o que Deus está mostrando para o discipulador dela. Entendeu? Quando o Kleber falou isso para mim, dia 15 de março de 2019, sentado na sala da minha casa, na hora eu falei, não concordo muito, só não verbalizei. Né? Eu não verbalizei, mas dentro do meu coração eu falei, não concordo muito com isso, né? Mas tudo bem. Mas ele falou, já que ele está falando, né, vamos fazer. E não é que, depois disso, o Senhor mudou tanta coisa de mim. Cara, como o Senhor me moldou. Se eu achava que já amava as pessoas, coitado. Deus derrama um negócio em você. Não tem adjetivo para você explicar. Meus discipulados foram tão bem mais assertivos, que eu falava as coisas, eu falava, nossa, nunca deu certo, né? Por quê? É o ser discipulável. E uma coisa que eu ouvi esses dias, não sei de quem, foi uma frase que pegou muito ontem, eu falei um pouco, eu comentei com o Nicolas e com a Laura ontem. Existe um cara chamado Ray Kroc, que foi um dos fundadores do... Não é o fundador, você vai entender a história. Foi o cara que expandiu o McDonald's, a rede McDonald's. Então, o McDonald's era uma rede, ele era uma churrascaria, ela nasceu de uma churrascaria, não sei se vocês sabem, lá em 1940, e pelos irmãos McDonald's. E daí, passaram alguns anos, eles viram que o negócio hambúrguer. E o lance do hambúrguer deu super certo. O que aconteceu? Esse tal do Ray Kroc, eu tenho dificuldade. Daniel, não liga não os erros, tá? Então, o tal do Ray, vamos chamar ele de Ray, fica mais fácil, né? Vocês entenderam que é o cara, né? Então, assim, o tal do Ray, quando ele viu que essa lanchonete estava bombando, ele vendia, sabe o quê? Liquidificador. Mas ele falou, cara, esse negócio aí... Cara, totalmente visionário, empreendedor, ele fala, esse negócio aí vai dar bom. O que ele fez? Ele chegou para os irmãos McDonald's e falou assim, posso abrir uma loja, um trem desse aqui, na cidade tal?
Se depois você quiser saber a história completa, vai no Wikipedia, tem tudo lá. E na internet em geral, né? Então, Ray Kroc, isso. O Kroc, eu tenho vontade de falar clock, mas é Kroc. Tem filme? Tem um filme, gente. Então, amém. Então, vocês entenderam o fio da meada. O que ele fez? Ele, depois de algum tempo, ele abriu essa primeira franquia. Ele viu que era bom, chegou nos irmãos McDonald's e falou assim, quanto vocês querem para dar os direitos autorais para eu comprar? Os caras venderam, na época, com aproximadamente quase 3 milhões de dólares. Ele comprou os direitos autorais. Resumindo a história, o McDonald's é o que é hoje. É a maior franquia do mundo. E uma das mais caras hoje. Mas o que aconteceu? O cara é muito safo. Ele viu que ganhar dinheiro fazendo hambúrguer não era só a sacada. Sabe o que ele faz hoje? Se você quiser comprar uma franquia do McDonald's, sabe o que ele vai fazer? É lógico, primeiro que não pode abrir em todos os lugares. Já começa por aí. Mas é assim, eu tenho bala na agulha, quero uma franquia do McDonald's. Aí você procura lá, tira lá, franchise, né? Aí ele vai falar assim, onde que vai vir uma equipe, vai mapear a cidade, vai falar assim, aquele é o melhor lugar. Sabe o que eles fazem? Eles compram o lugar. Eles compram aquele lugar. Aí, prepara tudo, os caras derrubam tudo, faz tudo de novo, bonitão, e entrega prontinho para você, franqueado. Aí você paga uma fortuna pela franquia. Só que depois, além de você pagar os royalties, você tem que pagar o aluguel do lugar a qual você está usando, porque é deles. Então, hoje, a fortuna da rede McDonald's não se dá pelos hambúrgueres que eles vendem, mas pelos imóveis que eles têm. E esse cara falou uma frase desse jeito. Enquanto você for verde, fazendo analogia com a fruta, ou verdura, sei lá, né? Enquanto você for uma pessoa verde, você está no processo de crescimento e amadurecimento. No dia que se você se considerar maduro, o seu próximo passo vai ser apodrecer. Diante disso, para a nossa realidade, eu falo o seguinte para você. Se você não consegue se sentar para ouvir, você não tem autoridade para falar. Entendeu? Então, líderes da casa, é essa prerrogativa que a gente usa com eles. Se você não consegue se submeter ao teu chefe lá no trabalho, se é rebelde, cheio das razões dos direitos, Jesus nunca vai te colocar como chefe. Chupa essa manga, que funciona desse jeitinho mesmo. Se você não se submete a nenhuma autoridade, jamais você vai ser uma autoridade, porque você não consegue fazer isso. Então, o ser lapidado sem murmurar, está tudo englobado nisso aí, ó. É um pacotão só. Próximo passo, para a gente andar, é fuja do pecado. Aí você fala assim, nossa, que coisa babaca que ela está falando, né? Babaca, vamos ver se a gente consegue 100%. 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim, aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Né? Porque o diabo vive no pecado, nós lemos isso, certo? Então, a gente já percebeu que existe uma coisa que divide o homem, né? Existe a filiação de Deus e a filiação do diabo. E o que define um DNA de um cara que é uma pessoa viver no pecado. E eu não estou falando de pecados cometidos, porque todo mundo aqui é pecador, viu? Eu sou, você é, todo mundo é. Ninguém está imune ao pecado, até Jesus voltar. Até a gente ter um corpo transformado. Eu e você vamos ser pecadores? Sim. Ninguém é santo. Eu estou falando de você viver na prática do pecado. Aí você fala assim, não, mas disso aí eu estou bem. Eu não vivo na prática do pecado. Vamos ver? Porque às vezes a gente pensa que a gente não vive na prática do pecado, daqueles pecadão, sabe aqueles atroz, aqueles pecadão violento, roubar. Não, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu não estou adulterando, eu não estou nada, eu estou... Então, eu não estou na prática do pecado. Certo? A gente pode falar isso? Não estou porque eu não faço essas coisas. Muito bonito. Mas vamos lá. Os nossos piores pecados, gente,
geralmente são aqueles que estão dentro da gente. Porque quando ele está dentro de nós, a gente consegue maquiar eles. O inimigo trabalha aqui e você consegue maquiar eles. Veja bem, eu não roubo ninguém. Mas lá em Malaquias, quando a palavra diz... Vamos falar sobre dízimo. Quando a palavra fala sobre dízimo, ele fala assim que quando você não devolve, você está roubando. Não é isso que está escrito na Bíblia? Está no Velho Testamento. Amém. Jesus estava lá, chegaram os fariseus e perguntaram para ele: mestre, é lícito pagar tributo a César? O que Jesus falou? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Amém? Está na Bíblia isso. Né? Amém. Então, assim, se Deus fez isso, o que é dar a César o que é de César? Ele estava se referindo a tributos, a imposto. Então, vamos lá, quem trabalha de registrado, carteira assinada, CLT, aqui? A gente tem aí, eu acho que 30%. 40% da turminha que está aqui hoje. Você pode chegar no seu chefe e falar assim: querido chefe, eu tomei uma decisão muito séria. A partir de hoje, eu não quero que você desconte do meu olerite, nem INSS, nem imposto de renda. Tá, meu querido? Você pode fazer isso? Não pode. Tá bom. Empresários, Diegão lá, Diego Murilo, vocês têm uma empresa, paga imposto. Simples Nacional, Simples Nacional, cadê o Murilo? Murilo. Simples Nacional, é a Josi que manda já do negócio? Então, vamos lá. Simples Nacional, a gente paga a guia, certo? No dia 20 lá do imposto. Aí você chega, a sua empresa está apertada, o funcionário te deu um calote, te roubou, e a vida detonou. Você está no gargalo. Aí você pode fazer uma carta para a União. Prezados senhores da União, endereçada à União. Devido a problemas de cunho pessoal, a minha empresa passa por um momento muito crítico. Eu também estou passando por problemas sérios, meu filho está doente, blá, 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 blá. Diante do exposto, eu peço a honorável consideração de desconsiderar os meus impostos por um prazo de 6 meses para que eu possa me recuperar. Diante disso, conto com a colaboração de Vossa Senhoria e não pagarei a minha guia DARF por um período de 6 meses diante daquilo que já expus acima. Atenciosamente, Diego Bigode. Aí, você pode mandar essa cartinha para a União? Pode? Mandar cartinha, você pode, meu querido. Você pode fazer o que você quiser, você pode mandar uma flor pro cara, você pode mandar um bombom para adoçar a vida dele, pode fazer o que você quiser. Agora eu falo, ele vai isentar o teu imposto só porque você mandou essa cartinha bonitinha? Você pode até, inclusive, registrar essa cartinha em cartório, tá? Vamos parar de chamar de cartinha, porque diminui o negócio, né? Você pode mandar esse ofício, fica mais bonito, né? Eu acho também. Então, assim, você pode mandar esse ofício registrado em cartório. O governo vai deixar de cobrar o imposto seu? Não, que lindo. A partir do momento que Deus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele coloca os dois no mesmo nível, certo? Aí, o que acontece? O filho ficou doente, eu tive que fazer uma coisa. A primeira coisa que eu corto é o dízimo. É uma coisa que sempre me chateou. Porque um dia eu estava na escola dominical, e o professor da escola dominical falou: professor, se o meu filho ficar doente, então eu tenho que comprar um remédio para ele, né? Ele falou: claro que você tem que comprar remédio para ele. Então eu posso não dizimar naquele mês. Ele falou: pode. Eu falei: porque assim, se você está no mesmo nível de importância, por que você não pode uma coisa e para essa coisa que você não pode, porque sabe que você vai ter retaliação, você faz empréstimo, fica no vermelho, mas você paga, e o que é de Deus a gente releva, porque Deus é bonzinho? Vocês estão entendendo? Que são coisinhas pequenas que a gente releva, a gente não dá a devida importância, porque a gente fala: Deus é bom demais, Deus é bom mesmo, mas ele é um cara legislativo, ele fez o princípio e cumpre aí. Quer bênção? Quer ter isso, quer ter aquilo, que todo mundo quer? Porque dizer assim, eu não quero ser próspero. Mentira! Você é um hipócrita, eu quero super ser próspera. Inclusive, me acho.
Mas é um contexto todo que você começa a avaliar. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu já fiz isso durante muito tempo. Entendeu? Então, Deus vai lapidando a gente, mas comigo aconteceu através de lutas. Porque desobediência, falta de cumprimento de princípio, pega qualquer um, meu querido. A minha renda com a do Alisson, na época, a gente tinha uma renda bem legal, que poucos têm. E cortaram a luz da minha casa. Então, quer dizer, não, só pega o cara que tem o salário mínimo. Senhora de uma mentira. A minha avó sustentou 12 filhos com salário mínimo, quando ela tinha, depois que ela foi aposentada. Como que você explica isso? Como você explica a gente viver uma vida que a gente vive hoje com o dinheiro que cai na nossa conta? Matematicamente a conta não fecha. Então, por isso que eu me tenho como uma pessoa próxima e tenho autoridade para falar sobre isso. Então, quando que a gente peca e a gente não percebe? Nessas coisinhas. Quando alguém faz um comentário para você, quando alguém faz alguma coisa contra a sua vida, e você deixa aquilo se tornar mágoa no coração. Porque a própria palavra manda você dar outra face. Então, quando você deixa o negócio entrar no coração e virar mágoa, o errado não é se entristecer. O errado é deixar com que o negócio vire mágoa, entendeu? É quando você faz uma coisa legal e você fica soberbo. Ajudei o necessitado. Aí você se sente a quarta pessoa da Trindade. É pecado do mesmo jeito. E tantos outros. Sabe uma coisa que a gente sempre usa como pecado? Mentira. Não, pastor, eu não minto. Glória a Deus. Mas às vezes são pequenas mentirinhas. Sabe aquelas mentirinhas que você usa para sair de situação difícil? Só que você adotou aquilo como um padrão de vida. Tem gente que mente pelo simples fato de mentir. Não precisava nada daquilo. Mas a pessoa mentiu. Não é verdade? Gente, quantas pessoas já vi assim? Mas por que ela falou isso? Não sei. Porque não precisava, não ia alterar a vida dela. Ela não ia morrer. Aí ela mentiu. Tipo assim, o que você comeu hoje no almoço? Sei lá, ela fala que ela comeu, sei lá, que sobremesa que foi, mas não comeu. Então, é a prática da coisa que faz o negócio virar aquele pecado dentro de você e corrompe o teu DNA com Deus. Próximo passo, próxima coisa. Ter orgulho de ser o filho que é. Sabe quando você tem orgulho da patente? Eu nasci num berço cristão, e durante muito tempo, ser cristã, já carregar Jesus nas minhas costas, o nome de Deus em mim, era assim, amém. Hoje eu tenho um orgulho danado disso, porque eu entendi o peso que isso tem na minha vida. Cara, como é louco você saber que você carrega o nome de Deus sobre a sua vida. Então, a gente precisa ter orgulho disso. Olha o que diz João no capítulo 21. Então, Pedro, olha só. João capítulo 21, 20. Então, Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Esse dia eu vi até uma pregação da Thalita Pereira, ela falando que João é um cara fora do normal, né? Porque, olha, isso aí, a gente está falando do livro de João. Quem que escreveu o livro de João, gente? João, né? O livro de João foi escrito por João. Então, João escreveu o discípulo ao qual Jesus amava. Aí você fala assim, João era o discípulo que Jesus amava. Você só fala isso porque ele disse que era. Mas o que está saindo da sua boca? Quem é a Paula? Como que está, Paula? Tá mal, né, pastora? Aquele jeito lá. Isso aconteceu uma vez, beleza. Num ponto ocasional, beleza. Ser um estilo de vida, você está detonando o nome de Deus. Porque você está dizendo assim para o mundo, Deus não faz diferença nenhuma na minha vida. Tem gente que tem esse estilo, não sabe a importância que o nome de Deus leva para a pessoa. Então, aí eu estava vasculhando na internet, aí eu lembrei de uma coisa que eu falei, eu vou até mostrar. Prepara aquelas duas fotos que eu mandei para você, Nick.
Aí eu vi o caso a princesa Kate, sabe que casou com um dos filhos do príncipe Charles? Aquela mulher é impecável, né? Tá um vendaval o cabelo dela lá, e ela andando assim. A roupa dela é impecável, ela é toda impecável. Aí, olha ela aí. Essas 3 fotos eu consegui achar na internet, dessa abençoada mulher horrorosa. Ela estava saindo da maternidade. Vocês têm noção que essa mulher está saindo da maternidade? Os 3 filhos dela, cada foto é de um dia que ela saiu da maternidade. Ela está desse jeito. E se vocês verem a foto de perto, ela estava de salto. Andando. Com o filho. Eu tive um, saí assim. Põe a próxima foto. Põe a próxima foto. Essa sou eu. Ah! Ah, tira aí, gente. Sacanagem. Era só um rapidinho, entendeu? Saí da maternidade, a barriga desse tamanho, cheia de gases, porque quem já teve filho sabe, entra um gás que eu não sei por onde que entra. Vocês já perceberam? Falaram assim para mim, ó, quando você tiver cuidado, não fica falando que enche de gases. Até parece, né? Tive um filho e eu fui maquiada, eu acho, né, amor? Eu cheguei na maternidade, eu fui no cabeleireiro à tarde, eu me maquiei, eu fiz meu cabelo, cheguei lá cheirando, já dorme, minha querida. Aí eu lembro que as enfermeiras falavam assim, nossa, que mamãe cheirosa. Eu falei, sou mesmo. E daí, fui para o centro cirúrgico, esse é o resultado, saí do centro cirúrgico. No outro dia, eu levei minha necessaire de maquiagem. Na hora que eu levantei, aquele sangueira, né? E daí eu fui para o banheiro, tomei aquele banho morrendo de medo. Porque dá a sensação que você não tem mais barriga, né? Porque imagina, 9 meses com aquele negócio, daqui a pouco acabou. E daí eu fui lá, com aquele jeitão mesmo assim, sabe? Eu passei maquiagem, eu ia receber visita. Mas quando eu saí, no segundo dia, a barriga estava descendo, parecia que eu estava grávida de 7 meses. Puro gases. Os peitos desse tamanho, de leite, a cara inchada, e a mulher... Mas sabe por que eu quis mostrar isso para vocês? Essa mulher, ela sabe o peso que ela carrega. Ela não pode sair numa foto de qualquer jeito. Ela é da dinastia. Ela é princesa, filhinha. Ela não é qualquer ralé. Ela é princesa. Se ela é princesa, eu não posso me dar o luxo de tirar uma foto desgrenhada. Ou você acha que ela estava achando lindo aquilo? Porque, gente, passar pelo problema, cada um passa do mesmo jeito. Quando é normal, sai por lá daquele mesmo jeito. Corta, pica, tudo. E se for cesárea, corta a barriga do mesmo jeito. Não é porque ela é princesa que vai ser... Sai a criança sai daqui e aparece ali. Não existe. Né? Seria muito bom se isso acontecesse. Mas você está de sonda. Põe sonda, gente. É uma coisa horrorosa o negócio. Aí, a mulher sai daquele jeito, como se ela tivesse vindo de, sei lá de onde, de um spa. Aí você fala, mas por quê? Ela é rica, né, filha? Não, não é que ela é rica. Ela sabe que ela não pode fazer algumas coisas, porque vai denegrir a imagem da família real. Você pertence a uma família real. Qual a imagem que você está passando para o mundo? Qual é a imagem nas fotos que está saindo sobre a sua vida? Caloteiro, mentiroso, fofoqueiro, ardiloso, maldizente. Isso faz parte de um DNA. Não adianta eu ficar gritando aqui, feito um doido, dizendo que eu sou filho de... agora filho sou, mas faço um monte de coisa errada. Então, a gente precisa aprumar, amém? Vamos para frente. E o próximo passo, que não tem como ser cheio do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa dizer que ela é filha de Deus, se o Espírito Santo não estiver dentro dela, habitando dentro dela, moldando ela, dando direção para ela. Não tem como. Então, eu nem vou entrar nesse assunto mais, para a gente não perder tempo, porque eu já... Nossa, gente, acho que não vai dar tempo de terminar. De verdade. Gente, sério, como vocês estão aí? De verdade, seja honesto comigo. Está com sono? Não, estou falando sério, gente, você trabalha amanhã. Que daí eu paro aqui, faço uma explanação, depois eu mando para você, põe no grupo. Rapidinho, então. O próximo item, como eu ajo para as pessoas. Porque tudo que eu faço na vertical tem que refletir na... Se eu faço na vertical e não reflete na horizontal, não serve para nada. Sabe por quê?
Deus nos fez, o único objetivo de Deus é fazer você abençoar pessoas. Se Deus te deu dinheiro, é para abençoar pessoas. Se Deus te deu amor, é para abençoar pessoas. Se Deus te deu paciência, é para abençoar pessoas. Se Deus não te deu paciência, até para isso é para abençoar pessoas. Porque Deus vai colocar pessoas na sua vida que sentando, você precisa dar um chacoalho nela. Vocês entenderam? Tudo é para abençoar pessoas. Aí se você retém, você não está cumprindo o propósito de Deus, a qual você foi formado. Entendeu, gente? Então vamos lá. O próximo é com as pessoas, né? Procure sempre a paz. Anota aí. Agora é com os outros. Procure sempre a paz. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Então, se eu não sou um pacificador, eu sou chamado filho de Deus? Não. Eu preciso ser uma pessoa que busca paz. Já pensou, você já viu, conhece o cara isqueirinho, né? Sabe isqueirinho? O isqueirinho é aquele assim, você já está mordido com fulano. Aí você vai e faz um pequeno comentário para a pessoa. Ah, fulano, nem te conto. Aí a pessoa coloca mais gasolina naquilo que já está borbulhando. Entendeu? Isqueirinho também é aquela pessoa que tem uma visão do outro. E em vez de se tratar e falar com Deus, falar, Senhor, me revela, ou tira a máscara daquela pessoa, ela vai isqueirando, entendeu? E ela vai contaminando. Então, o clima é aquele tipo de... Sabe aquele tipo de gente que você não consegue conversar com ela meia hora sem que ela fale de alguém? Não dá. Sabe quando não dá? A pessoa sempre está falando de alguém. Ela sempre está numa luta, sempre está numa perseguição. Alguém está perseguindo, alguém está indo, alguém está blá, 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 alguém pisou no meu colo, alguém não olhou para mim, alguém não me beijou, alguém não falou comigo, alguém não me... Então, esse tipo de gente, nós não podemos ser. Porque Deus nos projetou para sermos pacificadores. A nossa função na terra é pacificar, não instituir a guerra. E eu falo para vocês uma coisa. Tem coisa que o inimigo pega o fulano. Tira o fulano lá do centro de macumba e coloca dentro da igreja. Mas é porque salvou? Não. É para o cara ser um contendeiro. Para atrapalhar a obra. Então, a gente tem que ficar alerta. A Bíblia manda nós sermos pacificadores, porque senão não seremos filhos de Deus. Não seremos filhos de Deus. Próximo. Haja sempre com bondade. Olha que coisa louca. A coisa da bondade, ela é mais interior do que exterior. Vocês sabiam disso? Você ser uma pessoa boa, o negócio ferve muito mais aqui do que às vezes em ações. Então, porque você já conheceu pessoas que são extremamente boas, mas ruins ao mesmo tempo? Porque às vezes o cara é bom dentro de casa e é péssimo na rua ou vice-versa. Ou ele é, em casa é o diabo, chupando manga. Mas, se você for para a rua, as pessoas só têm coisa boa para falar dele. Entendeu? Olha o que a Bíblia fala. Cadê a Bíblia? Assim, Lucas 6,35. Amai, porém, os vossos inimigos. Eu não vou nem ler o versículo inteiro. Porque assim, a Bíblia está mandando a gente amar quem? A quem gosta da gente? A quem é legal com a gente? Fala tudo que a gente quer, gosta, dá presente? Não. A Bíblia está mandando você amar os teus inimigos. Isso quer dizer que, quando você fala assim, não quero nem ver perto, porque uma coisa é você amar, outra coisa é você querer perto mesmo. Já expliquei isso aqui para vocês. Tem gente que tem que manter longe mesmo. Mas o fato de você falar assim, eu não consigo nem ouvir o nome dessa pessoa, quer dizer que no coração tenha ódio dessa pessoa. Então, você não está agindo em bondade. A minha e a sua bondade não pode ser uma bondade seletiva. O que é uma bondade seletiva? Eu sou boazinha para Val, que é legal comigo. Mas eu sou o cão chupando manga para Nelma. Então, assim, vocês entenderam? Aí eu faço a bondade, aí eu me acho boa, mas daí eu não sou boa, porque eu não tô sendo boa do jeito que Deus quer que eu seja. Eu estou sendo boa na minha alma. O que é ser boa na alma? Boa na alma ser boa na alma.
Ser bom na alma é você só ser bom para quem interessa a gente, entendeu? Não é isso que Deus espera da gente. A bondade, ela tem que ser real. Ela tem que ser, entendeu? Outro ponto, haja com misericórdia. Eita, trem difícil e ruim de fazer. Vamos lá, onde está na Bíblia. Lucas capítulo 6, 36 diz assim, ó. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o que é você ter um DNA? Um dia eu falei isso, acho que foi na reunião de líderes. Eu posso brigar pra caramba com meu filho, bater nele, e inclusive bato. A Laura foi em casa ontem, marquei com ela, meio-dia. Ela chegou antes, só que dá vontade de bater na pessoa, né? Ela marcou comigo meio-dia. Ela chegou antes, 11 e pouquinho, sentou na calçada e esperou dar meio-dia. Aí ela presenciou da rua um fato histórico. Histórico não, super, né? O Enzo quis dar um dia, e daí a gente está naquela pegada que a gente já falou para vocês, e daí fui dar dura, ele cresceu, apanhou. Mas só que o apanhar do Enzo não é um apanhar normal, né? Pessoas normais, crianças normais, apanham, choram, vai para o canto, e daí deseja que a mãe e o pai morram. Isso é normal. O Enzo não, ele grita. Lembra do EPA, da Vera Verão? Naquele nível. Ele faz uns trem. Primeiro, quando você vai chegando perto com a chinela, ele já faz assim. Não me bate, não me bate. Então, a impressão que dá na rua é que você está matando o cidadão. Entendeu? Mas assim, a Laura viu tudinho. Eu nem sabia, depois fiquei morrendo de vergonha dela. Falei, meu Deus, podia ter colocado a mãozinha no ouvido para ela não ver essas coisas, né? Mas acontece, gente. O pastor é igual todo mundo. Bati nele 3 vezes. 3 vezes seguidas. É lógico que não viu o negócio. E outra coisa, tem pai e mãe que não pode bater em filho, porque a psicologia pode falar o que quiser. A Bíblia diz que eu tenho que corrigir o meu filho com a vara. O que acontece? Sabe por que tem muitos adultos aí, que é uma porcaria de adulto? Porque o pai não frustrou, o pai não bateu. Aí, quando chega no serviço e o patrão fala grosso, pede demissão. O cara tem pós-graduação em Harvard, mas não serve para nada. Não serve para vender hambúrguer, porque não tem resiliência. Adianta? A gente tem que aprender. Eu falo, gente, pessoas de sucesso não é quem tem muito conhecimento. É quem sabe se adequar a cada situação a que a vida lhe apresenta. Então, o que acontece? Por que eu estava falando isso mesmo? Sim, DNA. Bati nele, tal. À noite ele estava lá com a gente, beijando e abraçando, como se nada tivesse acontecido. Porque ele tem o meu sangue, ele tem o meu DNA. Ele tem o DNA do pai dele. Na hora, ele ficou com ódio da minha cara. O Alisson foi levar a Helena para a escola, foi lá metendo pau em mim, da minha casa à escola, porque é minha mãe, porque é minha mãe, porque é minha mãe. Aí chegou a noite, a gente conversou, porque ele se sentiu super injustiçado. Eu falei, qualquer semelhança com a igreja é mera coincidência. Então, ele se sentiu injustiçado, e daí ele achou que eu peguei pesado com ele, entendeu? Mas olha o histórico que vinha de trás, entendeu? Uma série de desobediência que daí ocasionou naquilo. Não foi por causa de uma coisa que ele apanhou. É a mesma coisa de Deus com a gente. Só que quando eu tenho o DNA dele, eu posso ficar brava, eu posso ficar o que quiser, mas aquilo é passageiríssimo. Então, por isso que eu não acredito em brigas de marido e mulher que duram uma semana. Você não tem o DNA de Deus. Quebra o pau com a gente briga, super. É 5, 10 minutos, passou, amor, faz café. Estou com a bacia de pipoca. Vocês estão entendendo? Então, assim, porque isso é relacionamento saudável, vocês entendem? O relacionamento ele tem que ser saudável. Uma briga banal não pode perdurar. Entendeu? Então, vamos lá. O agir com misericórdia, gente, a gente ser misericordioso, é no nosso dia a dia. A gente agir com misericórdia. Às vezes, as pessoas
pegando aí a situação de marido e mulher. O fulano dá o piti, vamos lá, você brigou com ele, desceu os cachorros nele. Mas a maioria das brigas, elas são por motivos bestas. Porque o outro não consegue respeitar o espaço do outro. Ou então o outro só está pensando na felicidade de si mesmo. Entendeu? Então, eu quero o meu bem-estar. Eu não estou feliz, então você tem que estar... O Alisson fala que eu não posso deixar ele sossegado. Que é assim, eu vejo ele quietinho, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Você não consegue me ver. Você quer que eu fique, né? Trabalhando. Mas não é isso, é porque a gente fala, né? Vai, troca a lâmpada. Não precisa avisar de ano em ano. Espera, um dia vai acontecer. Então, é que o homem ele tem uma velocidade diferente da gente, né? A gente quer estar sempre em atividade, o homem não. Então, assim, a maioria das brigas que eu vejo acontecer nos lares é por causa de coisas banais, por causa que a pessoa ela não conseguiu olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Porque você, quando deixa de olhar para uma pessoa com um olhar de misericórdia, você passa a ver só os defeitos daquela pessoa e você não vê as virtudes dela. E isso é um passo para você deixar de admirar. E isso é um passo para você tomar ranço da pessoa. Próximo passo. Procure sempre a justiça. Eu nem vou ler o versículo que embasa isso, mas se você quiser anotar, está em 1 João, capítulo 3, versículo 10. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Que fala para a gente ter justiça, porque a justiça procede de Deus. Está aí, né? Às vezes a gente acha que só porque você é membro de uma determinada igreja, te faz uma pessoa justa. Isso é uma mentira, isso não existe. O fato de você ser membro de um lugar não te faz ser justo. O que te faz ser justo é ser uma pessoa dia a dia, em tudo. Até na briga com o marido, você tem que ser justo ou justa. Porque, às vezes, o infeliz tem razão. Às vezes ele tem, e daí a mulher, bicho orgulhoso, a mulher não quer dar o braço a torcer. Então, às vezes, ela faz pirraça só pelo simples fato de não querer, né? Então, assim, olhar com olhar misericordioso é ver que nem tudo é 100% para o mal. Dá um exemplo meu, assim, o Alisson, eu tenho mania, porque eu tenho uma mania de saber das coisas. Então, por exemplo, eu gosto de comer de manhã pão com manteiga e café. Mas não é manteiga, é margarina, da mais podre que você quiser. Então, assim, ele sempre fala para mim, ele começou a ter uma vida mais saudável, não come margarina, esse negócio é horrível, não presta, aí é plástico puro. Aí eu falo para ele, parece. Aí ele fala aí a cientista. Fez pós-graduação no assunto para falar disso. Então, às vezes, ele brinca muito comigo sobre isso, né? Que eu tenho faculdade de tudo. Eu sou psicóloga, médica, engenheira, arquiteta, o que mais? Advogada. Eu sou várias. Então, eu tenho todas. Oi? Cozinheira também sou. Porque, às vezes, eu fico falando de comida como se eu tivesse um domínio. Mas eu não consigo fazer pipoca no negócio. A pipoca faz é ele. Eu consigo estragar a pipoca. Se alguma pessoa consegue fazer uma pipoca ruim, como que pode? Então, assim, aí ele fala comigo isso. Então, eu tinha duas opções, certo? Brigar com ele, porque querendo ou não, ele está me zoando, certo? Ele está me zoando. Quantas e quantas vezes ele fala assim, eu falo alguma coisa, ele falou a sabida. Porque você sabe que sábio, quem sabe, sabida é aquele que pensa que é. Então, fala a sabida. Só que eu resolvi não me ofender. Agora, quando ele fala assim, fala aí, medicina. Eu sei mesmo. Eu tomei posse dessa palavra para a minha vida. Então, hoje, eu sou uma pessoa que sabe sobre todas as coisas. Se quiser saber de alguma coisa, tiver dúvida, pode vir falar comigo, que eu super entendo. Ontem, a pipoca, o Enzo falou, mãe, que pipoca gostosa, né, filho? Eu falei, delícia, né, filho? Ele, foi você que fez? Eu falei, foi eu que ensinei para o seu pai. O Alisson, ela que me ensinou. Eu falei, eu ensinei mesmo. Se quiser, filho, ensino para você também. Então, assim, sabe o que eu estou falando com isso? Que tem coisas que você briga com seu marido que não precisa brigar. Leva na brincadeira. Para que eu vou ficar tretando com ele toda vez que ele me chama de sabido? Fez faculdade de medicina.
Fez aí, fez geopolítica. Então, assim, gente, a gente tem que ser seletivo e olhar com um olhar de misericórdia para tudo. Porque senão a gente vai viver uma vida de guerra. E quem vive em guerra, vive sofrendo. Ninguém sai de uma guerra sem nenhum arranhão. Sempre você vai sair de uma guerra lesionado de alguma forma. E geralmente a parte que você lesiona é a sua parte espiritual. E Jesus, gente, Ele morreu por você. Você tem que dar muito valor a isso que você tem aí dentro de você. Não é qualquer coisa que pode tirar isso. Não é uma briguinha com o marido que pode tirar isso. Entendeu? Não pode ser sei lá o que ele falou. É tanta coisa. Não pode virar motivo para a gente viver em guerra. Próximo ponto, que é o último. Ame as pessoas com todas as suas forças. Ame, mas ame grandão, ame gostoso, ame com todo o peso da palavra amor. Não ame uma pessoa isoladamente, não ame o seu grupinho, não. Veja as pessoas com olhar de amor. 1 Coríntios 13. Renato Russo gravou uma música sobre isso, gente. Se você não viver isso, Renato Russo viveu. Você está entendendo? Ele fala assim, cara, você pode profetizar o que você quiser. Se você não tiver amor, você pode ter dom do que você quiser. Você pode ser um bambambam. Você pode ser o Donald Trump do dinheiro. Você pode ser o cara mais inteligente. Você pode ser Einstein. Se você não tiver amor, você é um zero à esquerda. Então, essa série que vai entrar agora é super propícia. Porque a gente vai falhar, entende? Eu amo meu filho, mas eu falho com ele. Eu sei que ele me ama, mas ele falha comigo. Então, o amor verdadeiro não é isenção de erros. É a minha suportabilidade sobre o erro do outro. É o quanto eu estou disposto a resistir ao erro do meu irmão e amar ele cada vez mais. Sem olhar o defeito dele, sem pôr o dedo na ferida, sem ficar apontando, sem me achar melhor que ele. Líderes, ame os seus liderados, mas ame com força. Liderados, amem a sua liderança. Igreja, se amem pelo amor de Deus. Mas se ame forte. Assim como a bondade e o amor não pode ser seletivo. Eu não posso amar um em detrimento do outro. Não posso. O amor me faz perdoar. O amor é da outra face. E eu penso, e tem pessoa que é difícil amar. É ou não é? Ou vai dizer que é facinho amar todo mundo? É facinho amar quem ri da minha piada? Né? Aquela pessoa que fala mal de mim nas costas, é difícil amar. Mas a gente sabe que existe. E louco e delirante é você que acha que você fala mal do irmão e ele não vai saber um dia. Um dia ele vai saber, porque o próprio Satanás vai fazer ele saber. Para colocar você um contra o outro, entendeu? Porque a fofoca ela é maligna. O Satanás usa a cabeça do cara, o cara fala mal do outro. Aí o que recebeu o negócio, em vez de parar ali, não. Ele, bonzinho que é, ou ele vai disseminando a fofoca, a maledicência, ou ele chega no alvo, né, na pessoa a qual foi o alvo da maledicência, ele fala, fulano, fala mal de você. Por quê? Aí nisso criou atrito. Porque é horrível você olhar para a cara da outra pessoa sabendo que ela está falando mal de você pelas costas, não? Cara, é horrível. Aí você tem, é isso da outra cara, entendeu? Bateu aqui, bate aqui. Jesus mandou, se ele consegue, eu consigo também, porque a gente não tem o caráter dele. Amar é isso. Amar é isso. E se depois que tudo isso que eu falei, você vai fazer uma análise na sua casa. E daí vai corroborar para o que eu falei, que o Alisson falou aqui. Deus, Ele nos fez para sermos prósperos em tudo. Jesus morreu para que eu e você vencêssemos o pecado, amém? Então,
Ninguém aqui é santo. Até Jesus voltar e a gente ter um corpo transformado, todo mundo vai pecar. O que eu não posso, a minha obrigação moral, quanto filha de Deus, que digo que tem o DNA dele, é lutar contra o pecado, tentar em tudo ser correto. Mas nesse em tudo vai ter momento que eu vou errar. Mas eu erro, o que eu faço? Eu errei, parei, me arrependi, confessei e não faço mais. Porque o fazer de novo, isso é iniquidade. Aí isso é viver na prática do pecado. Mas se eu pequei, pisei na bola, me arrependi, voltei atrás, confessei. Tiago disse para a gente confessar os nossos pecados para que nós sejamos sarados. Às vezes a ferida está aqui porque você não confessou ainda. Então, se eu parei e não faço mais, Jesus é no meu coração. Eu tenho o DNA de Deus, claro que eu tenho. Simples assim. Sem drama. Você entendeu? E agora? O que eu faço? Não precisa de nada disso. É facinho, entende? Não precisa de muita coisa, não. Sem drama, vamos lá. Vai e não peques mais, foi isso que Jesus falou para aquela mulher? A mulher falou, ai Jesus, mas essa prostituta falou? Não falou, gente, ela foi e não pecou mais. Agora, se ela saísse dali e fosse vender o corpo de novo, tenha-me vergonha na cara, né? O fato é esse. O fato não é você não pecar, é você quando pecar, entender que você é filho de Deus, carrega o DNA dele, se arrepender e parar de fazer. E se nada disso der certo, meu amigo, você precisa morrer. Morto não fala, morto não anda, morto não pensa mal, morto não estou sentindo, morto não faz nada disso. E eu vou dizer uma coisa para você. Em alguns casos, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, para sua vida. Em alguns casos na sua vida, algumas areazinhas da sua vida, você vai ter o DNA de Deus porque você está cumprindo tudo isso que a gente falou aqui hoje. Mas tem algumas áreas que você vai precisar morrer. Vou te falar por quê. Mateus, no capítulo 27, versículo 54, diz assim, olha, presta atenção. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, a gente está falando da crucificação, vendo o terremoto e tudo que se passava, que Jesus morreu, aconteceu tudo aquilo que vocês sabem, né? Ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vai ter coisas na sua vida que você vai precisar morrer, para que você possa dizer verdadeiramente, agora eu sou um filho de Deus. E que você consiga essa noite, que o mundo possa olhar para você e dizer assim, verdadeiramente o Chicão é um filho de Deus. Não basta eu dizer que eu sou filho de Deus. Não basta o meu amiguinho do lado dizer que eu sou filho de Deus. O mundo tem que olhar para dizer e falar, verdadeiramente este é um filho de Deus. Então, morra. Morra o máximo que você puder. E aquilo que você não puder, não conseguir fazer, peça ajuda para o Senhor, que Ele vai matar o restinho que está sobrando em você. Eu vou orar por você, fique de pé. Não vamos nos alongar essa noite, porque o sangue de Jesus tem poder. Mas eu falei menos de uma hora. Ou uma hora. Uma hora? Vocês me perdoem a hora, mas vocês falaram que era para continuar. Eu quero finalizar essa série dizendo para você que o mais interessado em que você tenha o DNA é o próprio Deus. Porque no plano inicial de tudo, Ele deu o Filho dele para morrer pela sua vida. E não é qualquer sacrifício. O Nicolas falou domingo aqui. Você teria coragem de morrer pelo Gu? Gu, perdão aí. Muitos não morreriam para o próprio marido. Concorda comigo? Você não consegue. A gente às vezes tem dificuldade de morrer pelo próprio cônjuge. E olha que está na Bíblia, lá o apóstolo Paulo falou, né? Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Aí, maridos, presente nesse distinto lugar, você daria a sua vida pela sua esposa? De todo coração, daria? Né? Então eu falo para você,
o teu DNA restaurado é o objetivo dos céus. Então, eu vou orar por você só para que você feche isso, para que você tenha consciência disso e você pratique. E aquelas coisinhas que ainda não foram ticadas, não tem problema nenhum. Você não deixou de ser amado mais ou menos por Jesus. Muito pelo contrário, Ele vai te dar força para você consertar tudo isso.